todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar História. Ou melhor, vamos falar sobre a miscigenação no nosso país. Calma, que eu vou explicar tudo detalhado para vocês, o significado de miscigenação. Lembrando que o Brasil é um país multicultural. Fomos formados a partir de diversas culturas. Lembrando, né? Que a gente teve a cultura africana, os europeus, os portugueses e os índios que eram nativos do nosso país. Somos um país multicultural, somos resultado dessa mistura, ou melhor, dessa junção de todos os povos. Vamos lá? Um Brasil de miscigenação. Professor, o que é miscigenação? Vamos ver? Ou mestiçagem, consiste na mistura de raças, de povos e de diferentes etnias. Então, é isso que o Brasil é. O Brasil foi uma mistura de diferentes povos, como eu citei anteriormente. A população brasileira é o resultado da miscigenação de diversos grupos diferentes. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos e imigrantes europeus e asiáticos. Quando eu digo imigrantes europeus, a gente lembrando que fomos colonizados pelos portugueses, mas a gente recebeu muitos imigrantes no decorrer da nossa evolução. Lembrando que o Brasil era o quê? Habitado pelos indígenas. Então, nossa base é o quê? São os índios. Foram os primeiros povos habitantes que estavam no Brasil. Os indígenas ocupavam toda a superfície, especialmente o litoral. Não devemos pensar que se tratavam de único povo, mas sim de várias tribos indígenas, cada uma com sua língua e costume. Então, a miscigenação já começa muito antes do descobrimento do Brasil. Os índios, eles habitavam o litoral do país. Com a chegada dos portugueses, essas tribos que moravam no litoral do Brasil começaram a adentrar para mais o centro do país. Então, a etnia mais numerosa eram a dos tupis-guaranis, e foram com eles que os portugueses travaram o contato. Os tupi conheciam a natureza, tinham nomeados montes, praias e rios, sabiam quais eram as ervas, eram nocivas ou não. Tudo isso foi ensinado aos portugueses. Olha aí, miscigenação não é só quando a gente está... Evolução. Foi a junção do português com o índio. Miscigenação justamente é isso, é a troca de conhecimento. Então, os portugueses trocaram conhecimento com os índios, ou melhor, com a tribo maior que tinha naquela época dos tupi-guaranis. E a gente carrega hoje muita identidade cultural decorrente a isso. A gente tem nomes, culinária, a macaxeira, que vem dos índios. Então, tudo isso foi a nossa miscigenação, foi a nossa troca de conhecimento, de cultura. Os europeus e a origem do povo brasileiro. Os primeiros grupos europeus a chegar no Brasil foram os portugueses. Os portugueses introduziram um novo conceito de sociedade, economia e religião, muito diferente. Então, lembrando que existiam vários grupos indígenas no Brasil, cada um possuía uma crença e uma religião diferente. A partir do momento que os portugueses chegaram ao Brasil, eles começaram a introduzir seus costumes e, com isso, sua religião. Os portugueses eram o quê? Católicos. Eles tinham suas crenças e introduziram esse conceito de catolicismo para os índios. Um dos exemplos é a economia. Ao invés de plantar para subsistência, agora era preciso cultivar produtos em grande escala, que pudessem ser vendidos no mercado europeu. Então, não só foi o modo de linguagem que mudou, o modo de religião, mas o modo de subsistência. Eles tinham um conceito de plantar para comer, plantar só o que era necessário. Então, quando os portugueses chegaram, os portugueses mudaram tudo isso, mudaram seu modo de vida, de fala, de religião e o modo como eles produziam alimentos, porque até então eles produziam para o próprio consumo. Após isso, era preciso produzir para o mercado, produzir para ser vendido, comercializado. Os africanos na formação do Brasil. Lembrando que a nossa base é o quê? Os portugueses, os índios e os africanos negros. Nossa base são esses três povos, essas três raças, cada uma diferente, com seus costumes e tradições.
os africanos foram trazidos para ser escravos nas Américas. Lembrando que o Brasil foi um dos países que mais recebeu negros para serem escravizados. No entanto, cada indivíduo trouxe seu idioma, sua fé e sua habilidade. Sim, cada pessoa que vinha da África, eles tinham um costume diferente. A África também era habitada por cada um grupo de povos, cada um diferente. Cada um trazia seus costumes, sua linguagem, seu jeito próprio. Desta maneira, este saber foi se disseminando, tanto nas fazendas onde trabalhavam, como nos quilombos, que era espaço de liberdade. Os africanos introduziram alimentos como o feijão e o quiabo, ritmos musicais. Na dança, verificamos que o jeito de mover a cintura foi herdado dos africanos, o que originou infinidade de bailes como o machixe e o samba. Então, até esse momento, conseguimos entender que cada grupo social trouxe consigo sua identidade, sua cultura. Vejam, a gente herdou o que dos índios? Muitos modos de fala, muitos nomes de lugares do Tupi-Guarani, conceito de culinária, a macaxeira, entre outras, desculpem. E veio os portugueses com o quê? Sua religião, catolicismo, um modo de fala, de se vestir, de agir. E veio depois os negros, que acrescentam muito na nossa história, no nosso modo de convivência com o outro, nos nossos hábitos, na dança. Então, cada um trouxe um pouco da sua identidade cultural para formarmos o que somos hoje. Mas não foi só a questão de identidade cultural, foi quem somos hoje, né? Somos o quê? Somos brasileiros, mas nossas características como brasileiros foi uma composição de todos, uma composição dos índios, dos negros e dos brancos, que foram se unindo e transformou as características de quem é o brasileiro. Vamos compreender melhor? Imigrantes europeus no Brasil no século XIX e XX. Durante o século XIX, após a vinda da corte portuguesa, os portos brasileiros foram abertos para o comércio com outras nações. A partir do momento que os portos foram abertos, começaram a vir outras pessoas de diferentes nacionalidades. Não só os portugueses, europeus, né, habitavam o Brasil, mas começaram a vir de outras nacionalidades. Desta maneira, levas de italianos, alemãos, suíços, poloneses, espanhóis e árabes vieram ao Brasil. Lembrando que nós, pernambucanos, temos uma característica muito grande dessa leva de imigrantes. Lembra das aulas passadas que os holandeses contribuíram muito sobre a nossa economia, nossa religião? Justamente é isso que eu falo. A gente traz características nossas por essa questão. Por sua parte, no começo do século XX, a imigração japonesa foi estimulada pelos governos de ambos os países. Como consequência, o Brasil tem a maior população de descendentes de japoneses no mundo. Mestiçagem no Brasil. Foi isso que eu acabei de citar anteriormente, que não só é a cultura, mas é nossas características físicas. A união entre os diferentes biotipos humanos acabou gerando indivíduos que não eram completamente indígenas, brancos ou negros, no que se refere ao aspecto genético. Antigamente, né, naqueles séculos atrás, eles só consideravam quem era indígenas, brancos ou negro. A mestiçagem era vista com maus olhos. Uma pessoa mulata, que hoje é um termo pejorativo, mas naquela época era o termo utilizado, era vista com mais olhos, porque sabiam que um branco teve relações com um negro e não era aceito. Então, as mestiçagens eram esses nomes que se davam, nome e origem. Mameluco, caboclo, caiçara, mestiço de branco com índio. A coloração da pele, acobreada, lembrava os mamelucos egípcios. Curiboca, filho de índio com mameluco. Mulato, filho de negro com branco. Pardo, filho de mulato com branco. Cafuso, filho de negro com índio. Cabra, filho de negro com mulato. E crioulo, filho de pais negros, nascido no Brasil. Então, esses eram os termos utilizados
no século XIX para designar essas pessoas que tinham a mestiçagem diferente do que eles aceitavam. Lembrando que muitos desses termos hoje são pejorativos e não é utilizado. Eu trouxe só para a gente conhecer melhor a evolução da nossa história. Porém, a questão da miscigenação foi mudando com o decorrer da história. Miscigenação na Primeira República, em 1889 e 1930. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, surgiram uma série de autores que defendem que o Brasil era mestiço, e isso era algo que deveria ser superado. Até esse ano, a mestiçagem era vista com mais olhos. Porém, após a proclamação da República, começaram a surgir conceitos de aceitação. Desta maneira, a mestiçagem é vista como algo negativo. Para isso acontecer, os mestiços devem embranquecer, pois o branco é considerado a etnia superior. Até aquele momento, os brancos não eram considerados superiores. Porém, lembrando que não somos todos iguais. Após isso, surge o livro Os Sertões, o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que também dão ênfase ao meio geográfico para que um povo possa florescer e progredir. Esse livro começa a trazer a mestiçagem de uma forma positiva, mas não só parou por aí. O caminho até ser aceita a mestiçagem no Brasil foi um caminho longo. Vamos conhecer esse caminho. Miscigenação na Era Vargas, década de 30 e 40. Com a publicação de Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, a mestiçagem ganha um valor positivo. Segundo Freire, a miscigenação de etnias produziu um país onde viviam em harmonia, sem grandes conflitos sociais. A expressão democracia racial foi usada para definir o Brasil. Esses livros que eu estou citando, vocês depois podem procurar para vocês lerem. Eles são considerados os imortais. Gente, são maravilhosos esses livros. Embora Freire rompa com a noção pessimista dos positivistas, sua teoria acabou por massacrar os problemas sociais que negros e indígenas sofriam no Brasil. Afinal, esses dois grupos não tinham representação na elite brasileira. Vejam como foi a evolução. Se demorou muito tempo para se falar sobre mestiçagem, mas quando começou os debates, ele foi um longo caminho percorrido. Então, começou com o livro Os Sertões, que ele trouxe consigo já uma visão positiva sobre a mestiçagem referente ao Brasil. Daí veio Casa Grande e Senzala, que trouxe alguns conflitos sociais no Brasil. Porém, não eram todos. Ele ainda não abordava tão positivamente esses conflitos. E miscigenação na segunda metade do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1939 e 1945, o mundo passa por uma profunda revisão dos conceitos de raça, etnias e nações. O conflito, que foi especialmente duro com as minorias, abriu espaço para discussões sobre este tema. O movimento de descolonização da África e as lutas pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos fazem surgir uma nova maneira de pensar a miscigenação. Foi nessa linha, que vocês acabaram de seguir, que eu acabei de falar para vocês, que começou a ver a miscigenação como uma forma positiva para o Brasil, que a miscigenação, fazia parte da nossa história de quem somos. Até então, só considerava as três raças principais, os brancos, os índios e o negro. Branco como a superioridade, lembrando que ninguém é superior. Então, até esse momento, só tinha as três raças principais, que eram os negros, os índios e o branco. E os brancos eram o quê? Os superiores, a raça superior. Lembrando que ninguém é superior. Até esse momento, via-se miscigenação com os olhos negativos. Porém, a partir dos debates, dos livros lançados, que eu recomendo vocês lerem, começaram a ver a miscigenação como apropriação, cultural, não apropriação cultural, mas como parte do Brasil. Começaram a entender que a miscigenação faz parte da evolução do Brasil. Então, a mestiçagem cultural, a miscigenação não só colaborou para nossas características físicas, mas também ao todo, a nosso modo de fala, a nosso modo de agir, nossas crenças.
E essa mestiçagem produziu grandes marcas em toda a cultura brasileira. Como eu citei logo no comecinho da aula, a gente pegou um pouquinho de cada, um pouquinho de contribuição de cada cultura e formamos quem é a cultura brasileira. O povo brasileiro e sua descendência. Então, a gente pode caracterizar que o povo brasileiro ele evoluiu a partir dessas 4 questões. Primeiro, os que já viviam aqui, que eram quem? Os índios, que era a maior população que se tinha. Os que foram trazidos, lembra dos êxodos? Os que vieram e os que já viviam aqui. Os que já viviam aqui vai caracterizar já a mestiçagem dessas citações anteriores. Então, os que já viviam aqui, os índios, os que foram trazidos por livre e espontânea vontade, que foram os portugueses, os que vieram, que foram os africanos e os imigrantes, a partir do momento da abertura dos portos, da comercialização de produtos, e os que viviam aqui, porque a partir dos que já viviam e dos que foram trazidos, começou a surgir não uma nova população, que eles faziam parte da população, mas uma nova mestiçagem. Nesse quadro dá para a gente entender melhor. Lembra que em aulas anteriores eu citei que o Brasil foi composto de várias descendências, de várias crenças e de imigrantes. E aqui a gente compreende melhor. O sul do Brasil, que são de vermelho, eles são descendentes de alemãos, italianos, Japão, Polônia e Coreia. Então, foram os imigrantes que vieram daqueles países, eles começaram a se localizar mais nessa parte do Brasil. Então, eles vão ter uma característica cultural maior referente a essas nacionalidades e diferente das pessoas do Nordeste, que somos colonizados por quem? Pelos africanos, portugueses, os holandeses, os de verdes, que são a maioria descendentes nativos do Brasil, dos índios. Lembrando que os índios eles moravam na nossa faixa litorânea. Porém, a partir da chegada dos portugueses, eles começaram a adentrar mais para o Brasil, né? Começaram a se localizar numa parte mais escondidinha do Brasil. E os de Açu, que são a maioria descendentes das outras regiões do país. Lembram das imigrações das aulas anteriores? Então, só para a gente dar uma revisãozinha na nossa aula. Lembrando que a aula foi sobre o que hoje? Sobre mestiçagem. O que é mestiçagem? É a mistura, é a junção. O Brasil é um país multicultural por essas questões, porque nós não somos só resultado de uma cultura só, somos resultado de várias culturas. Nossa base é o quê? Os índios, os negros e os brancos. Quando eu digo brancos, são os portugueses. Mas lembrando que vários europeus vieram para nosso país no decorrer da história, vários imigrantes. Então, a gente traz, né, nas nossas crenças, na nossa religião, na nossa cultura, isso. A junção desses povos. A mestiçagem só não está nas nossas formas, nas nossas características de quem somos, mas a mestiçagem está com a gente, né, o tempo todo. É a nossa forma de pensar, de agir, a nossa cultura. Lembrando que o Brasil é um país multicultural, porque somos a junção dessas somos a junção dessas diferenças. Somos a junção de cada cultura diferente que essas pessoas trouxeram para nós. Então, esse é aquele momento que eu vou me despedindo de vocês, agradecendo por vocês terem assistido essa aula. Só uma dica. Depois, quando vocês tiverem um tempinho, vocês procurem na internet o livro A Casa Grande e Os Sertões. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, agradeço por vocês terem assistido essa aula. Vou me despedir por aqui, mas tchau, tchau para todos. Até a próxima.